São 6 da manhã numa estação de serviço, na autoestrada A1. Um condutor de um caminhão a gasóleo está há 45 minutos à espera para abastecer. Ao lado dele, um caminhão elétrico da Cato para durante 6 minutos. 6 minutos. É o tempo que levas a beber um café. Quando o condutor do caminhão a gasóleo termina o abastecimento, o caminhão elétrico já percorreu 300 quilômetros. Esta é a realidade que a Cato está a construir. E vai matar o gasóleo mais rápido do que imaginas. Ningbo, China. 2026, a CATL, Contemporary Amperex Technology Company Limited, acaba de anunciar a sua bateria de 1 milhão de milhas com carregamento ultra rápido. 80% em 6 minutos. O setor dos transportes pesados nunca mais será o mesmo. E a pergunta que está na mente de todos os gestores de frotas, transportadores e até condutores ocasionais é simples: quanto tempo tenho até ser forçado a mudar? A resposta, segundo os analistas da Bloomberg NF, são 18 meses. Até ao final de 2026, a maior parte das novas encomendas de caminhões de média e longa distância na Europa já não serão a gasóleo. E não é por razões ambientais. É por uma razão muito mais primitiva: dinheiro. A bateria da Cato custa $98 por quilowatt-hora. Um caminhão a gasóleo consome, em média, 35 litros por 100 quilômetros. A 1,80 euros por litro, são 63 euros por cada 100 quilômetros. O caminhão elétrico da Cato, com a sua nova bateria, gasta 1,2 euros por 100 quilômetros em eletricidade. Não precisas de ser economista para perceber este número. Fala com qualquer transportador. Pergunta-lhe quanto gasta por mês em gasóleo. 3.000 euros? 5.000 euros? Agora imagina um cenário onde essa fatura desaparece, onde o teu maior custo operacional é cortado para menos de 5% do que era. A indústria do transporte na Europa representa 2,5 milhões de caminhões. Cada um destes caminhões percorre, em média, 120 mil quilômetros por ano. A matemática é brutal. Achas que o gasóleo vai sobreviver a esta matemática? Deixa a tua resposta nos comentários agora mesmo. Leio todos e cada um deles. Mas antes de ires para os comentários, tens de perceber uma coisa. Esta bateria não apareceu do nada. A Cato gastou 8 anos e 6 mil milhões de euros em investigação para chegar a este momento. E o laboratório onde tudo isto aconteceu, é ali que a história fica realmente interessante. Sabes onde nasce uma bateria que pode durar mais de 1,8 milhões de quilômetros? Num edifício em Ningbo, na província de Fujian, que os chineses chamam de Fábrica Farol. A Cato tem 3 destas fábricas, reconhecidas pelo Fórum Econômico Mundial como o mais alto nível de produção inteligente do planeta. Robin Zhang, o fundador da Cato, começou esta empresa em 2011. Na altura, a Tesla tinha 2 anos de existência. Ninguém apostava num chinês a dominar baterias. Hoje, a Cato tem 40,7% do mercado global de baterias para veículos elétricos. O segundo lugar, a BYD, com menos de metade. O domínio é tão absoluto que a Cato, sozinha, produz mais baterias do que os 5 maiores concorrentes somados. O que a Cato descobriu nos seus laboratórios, e que ninguém sabia até agora, é que a chave para uma bateria de 1 milhão de milhas não está no tamanho. Está na química. E na forma como controlas o calor. A nova bateria Shenzhen de terceira geração, apresentada no Super Technology Day de abril de 2026, carrega de 10% a 35% em 1 minuto. Faz os 80% em 3 minutos e 44 segundos. Atinge 98% em 6 minutos e 27 segundos. E aqui está o número que muda tudo. A menos 30 graus Celsius, carrega de 20% a 98% em apenas 9 minutos. Compara isto com o que tens hoje. O teu telemóvel demora mais tempo a carregar. Mas a Cato não parou aí. A empresa também apresentou a sua bateria semissólida Killing, com uma densidade energética de 350 watts por hora por quilograma. O que é que isto significa? Um sedã de luxo equipado com esta bateria percorreu 1.500 quilômetros com uma única carga. É a distância entre Lisboa e Berlim. Uma carga. A bateria pesa menos de 650 kg, cerca de 400 kg mais leve do que uma bateria LFP equivalente.
e mantém mais de 85% da capacidade a menos 20 graus Celsius. Querem números concretos? A Cato gastou 18,6 mil milhões de yuans, 2,59 mil milhões de dólares, em investigação e desenvolvimento só no último ano. Tem mais de 20 mil investigadores. Produz uma célula de bateria a cada segundo. Monta uma bateria completa em 2,5 minutos. E agora, a cereja no topo do bolo. A Cato afirma que a sua bateria de 5C, a que carrega em 12 minutos, mantém 80% da capacidade após 3.000 ciclos completos de carga em condições ideais de 20 graus Celsius. Isso dá 1,8 milhões de quilômetros antes de a bateria perder 20% da capacidade. Mesmo a 60 graus Celsius, o calor de um verão no Dubai, a bateria mantém 80% da capacidade após 1.400 ciclos. São 840 mil quilômetros. Achas que o gasóleo pode competir com isto? Pensa no Takaro. Quantos quilômetros tem? 100.000. 200.000. Esta bateria dura mais do que o veículo onde está montada. Mas a Cato tem outro as na manga. As baterias de sódio. E é aqui que o gasóleo vai ser realmente aniquilado. Vais querer saber o que a Cato fez com o sódio. E como é que uma bateria que custa $19 por quilowatt-hora vai destruir o custo do gasóleo para sempre? O dia 6 de julho de 2026. A Cato faz o anúncio que vai enviar ondas de choque por toda a indústria de transportes europeia. A Tectron Segunda, a bateria para veículos comerciais ligeiros que carrega de 20% a 80% em 6 minutos e 48 segundos. Carga completa em 8 minutos e 56 segundos. O tempo exato que um caminhonista demora a pagar o café e a voltar para o caminhão. O que a Cato fez com a Tectron Segunda é uma obra-prima de engenharia. A resistência interna das células foi reduzida para metade da média da indústria. Apenas 0,25 milliohms. Isto significa menos calor gerado durante o carregamento rápido. Menos calor significa menos degradação da bateria. Menos degradação significa uma vida útil mais longa. E a garantia? 10 anos ou 1 milhão de quilômetros. A Cato está tão confiante na sua tecnologia que promete substituir a bateria se ela falhar antes destes números. Nenhum fabricante de caminhões a gasóleo oferece uma garantia de 1 milhão de quilômetros no motor. Nenhum. Mas aqui está o golpe final no gasóleo. E precisas de prestar atenção porque este é o momento em que tudo muda. A Cato não está apenas a fabricar baterias. Está a construir uma rede. 4.000 estações integradas de carregamento ultra-rápido e troca de baterias só na China, em 2026. Cada estação preparada para veículos comerciais e de passageiros. Cada estação desenhada para que um caminhão elétrico entre, carregue em 6 minutos e saia. O mesmo tempo que demora um caminhão a gasóleo a abastecer, mas a um custo operacional 95% mais baixo. Pensa no que isto significa para a tua vida. O preço dos bens que compras no supermercado. O custo da entrega da tua encomenda online. A fatura do combustível que pagas indiretamente em cada produto que tocas. Quando o custo do transporte cair 95%, quem é que achas que vai pagar menos no final do mês? És tu. É sempre tu. Achas que as empresas de transportes vão ignorar uma poupança de 95%? Achas que a DHL, a UPS, a JT Express, que já assinou um acordo com a Cato para a transição verde da sua frota, vão continuar a comprar caminhões a gasóleo? Não vão. E não vão porque a matemática é implacável. O que estou prestes a revelar nunca foi contado desta forma. O próximo passo da Cato é o que vai realmente matar o gasóleo. Não nos caminhões, mas nos carros que tu e eu conduzimos. Se ainda não está subscrito, faz isso agora. É exatamente este tipo de história que trazemos todas as semanas. Sabes qual é o verdadeiro golpe no gasóleo? Não é a bateria que carrega em 6 minutos. É a bateria que custa menos de metade do preço. E a Cato acabou de a colocar em produção em massa. Setembro de 2026. É quando as primeiras baterias de sódio da Cato saem das linhas de produção em Fuji. Não são um protótipo. Não são uma promessa. São 40 gigawatts-hora de capacidade industrial. E o preço por quilowatt-hora? Entre 55 e 70 dólares, exatamente o mesmo que as baterias de lítio LFP que equipam a maioria dos elétricos atuais.
Mas aqui está o número que muda tudo. Até 2028, o custo das baterias de sódio vai cair para 45 a 55 dólares por quilowatt-hora. As LFP vão custar 55 a 65 dólares. A diferença é de 20%. Num carro com uma bateria de 60 kWh, são mais de 1.000 euros de poupança. Num caminhão, muito mais. Achas que o gasóleo pode competir com uma bateria que custa 30% menos e dura 15.000 ciclos, o dobro da vida útil de uma bateria de lítio? Pensa no teu trabalho por um segundo. Pensa nas pessoas à tua volta. Pergunta a ti mesmo: quanto tempo falta para isto chegar até ti? Porque já está mais perto do que imaginas. A Cato chama-lhe Nastra. 175 watts-hora por quilograma de densidade energética. Já está a ser montada no Chang'an Nevoa 06, o primeiro veículo de passageiros do mundo com baterias de sódio em produção em massa. E a autonomia? 400 km. A crescer para 500 a 600 km à medida que a cadeia de fornecimento amadurece. E o frio? O ponto fraco de todas as baterias. A Nastra retém 90% da capacidade a menos 40 graus Celsius. Compara com as baterias de lítio que perdem 30 a 40% da capacidade a menos 20 graus Celsius. Na Escandinávia, no Canadá, no norte da China, esta bateria funciona melhor no inverno do que no verão. O momento de viragem não é quando a tecnologia existe. É quando a indústria a adota. E a indústria já adotou. Em abril de 2026, a Cato e a Hyperstrong assinaram um contrato de 60 gigawatts-hora de baterias de sódio, o maior pedido de sempre para esta tecnologia. 3 anos de fornecimento garantido. 200 gigawatts-hora até 2035. Os analistas da Bloomberg NF estimam que as baterias de sódio vão representar 30 a 40% do mercado global. E a CATL diz que consegue produzir 100 gigawatts-hora de baterias de sódio por ano nos próximos 3 a 5 anos. Mas há uma parte desta história que ninguém está a discutir. E é essa parte que vai fazer o gasóleo desaparecer dos nossos caminhos para sempre. Sabes qual é a diferença entre uma tecnologia que muda o mundo e uma que apenas o melhora? É o preço. É o acesso. É quando o teu vizinho, o teu primo, o teu chefe, pessoas normais, conseguem comprá-la. A Cato está a construir exatamente isso. Em abril de 2026, a empresa lançou a terceira geração da bateria Shenzhen, a bateria de passageiros que carrega de 10% a 80% em 3 minutos e 44 segundos. Atinge 98% em 6 minutos e 27 segundos. E a resistência interna? 0,25 milhões, metade da média da indústria. Isto não é um protótipo. Já está a ser produzida em massa. E as baterias de sódio? A Nastra, da Cato, oferece 175 watts-hora por quilograma de densidade energética. Já está a ser montada no Chang'an Nevoa 06. E a Cato espera equipar entre 10.000 e 20.000 veículos com baterias de sódio este ano. O CEO da Cato, Robin Zhang, afirmou que a empresa pode produzir 100 gigawatts-hora de baterias de sódio por ano nos próximos 3 a 5 anos. E o custo? A Cato investiu quase 1,2 mil milhões de euros em investigação de baterias de sódio desde 2016. Em abril de 2026, a empresa assinou um contrato de 60 gigawatts-hora com a Hyperstrong. 3 anos de fornecimento garantido. 60 gigawatts-hora. Isto não é uma aposta. É uma certeza. O que é que tudo isto significa para ti? Significa que o teu próximo carro, aquele que vais comprar nos próximos 5 anos, muito provavelmente não vai precisar de gasóleo. E vai custar menos. Muito menos. A Cato faturou 276,9 mil milhões de yuans, 38 mil milhões de dólares, no primeiro semestre de 2026. Um aumento de 54,8% em relação ao ano anterior. O lucro líquido foi de 43,2 mil milhões de yuans, 5,95 mil milhões de dólares, um aumento de 41,98%. A empresa detém 40,2% do mercado global de baterias para veículos elétricos. A BYD, em segundo lugar, tem 14,4%. A Cato é o maior fabricante de baterias do mundo. E não está a abrandar.
está a construir 4.000 estações de carregamento ultra-rápido e troca de baterias em quase 190 cidades chinesas só em 2026. Está a expandir-se para a Europa, com uma joint venture com a Octopus Energy. Está a tornar o carregamento ultra-rápido uma realidade para todos, não apenas para os que têm dinheiro para um Tesla. O gasóleo não vai desaparecer amanhã, mas o seu reinado acabou. O preço do petróleo, a procura vai cair. Os postos de abastecimento vão fechar. As oficinas de motores diesel vão ter de se reinventar. E os transportadores que não mudarem vão ser ultrapassados pelos que o fizerem. Este é o momento de viragem. Pensa no que viste hoje. Uma bateria que carrega em 6 minutos. Uma bateria que dura 1,8 milhões de quilômetros. Uma bateria que custa menos de metade do preço. E uma empresa que está a construir a infraestrutura para que tudo isto seja possível. O futuro não está a chegar. Já chegou. E a tua próxima decisão, o que vais fazer com esta informação, é a única coisa que ainda podes controlar. Mas há uma parte desta história que quase ninguém discute. O que acontece à indústria automóvel europeia quando a Cato e a BYD dominam 54,6% do mercado mundial de baterias? Quem vai sobreviver?